Você sabe identificar o açúcar presente nos alimentos? Vem comigo descobrir! Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de informação nutricional. Nesse vídeo você vai aprender a identificar os nomes que a indústria pode utilizar para descrever ali o açúcar presente em algum alimento. E eu decidi fazer esse vídeo porque aconteceu um episódio em que eu fui procurar açaí na minha cidade e aí eu achei uma loja que vendia açaí que se dizia sem açúcar. Ele era vendido, né, como um açaí sem açúcar e eu achei interessante, mas eu quis conferir o rótulo, né, desse produto. E no rótulo dele apresentava alguns nomes que não era açúcar, né? Não era descrito como um açúcar mesmo. Mas como eu conhecia, né? Eu já sabia que aqueles nomes que estavam ali representavam também um açúcar. Apenas um açúcar que já tinha passado por um processo de digestão. E já estava ali um pouco quebrado, digamos assim. Mas pra mim eu sabia que aquilo ali continuava sendo açúcar. Isso é um pouco perigoso, principalmente para pessoas que não podem consumir açúcar de forma alguma. Então, por exemplo, não é indicado que bebês eles consumam açúcar. O ideal é que você evite ao máximo e quando for oferecer, seja a partir de 2 anos apenas. Então, um bebê não é para estar consumindo açúcar, não importa qual seja o açúcar. Um outro público também seriam diabéticos, que também não deveriam consumir açúcar. Você vende ali um produto que na própria embalagem ali na frente tem dizendo que é sem açúcar, mas quando você vai conferir o rótulo, não é bem assim. Então, por isso eu decidi fazer esse vídeo para que vocês possam entender de fato todos os nomes ali, ou a maioria dos nomes que a indústria pode utilizar para descrever o açúcar e você não acabar não sendo enganado. A indústria ela pode colocar ali de maneira bem simples, né? Pode utilizar o termo açúcar mesmo, ou açúcar de confeiteiro, açúcar refinado, açúcar branco. Pode até utilizar açúcar demerara, mascavo, açúcar de coco. Todos esses nomes aí são bem fáceis de entender e claramente você consegue identificar que é um açúcar. Mas aí um outro termo bem comum também é o açúcar invertido, que é um tipo de açúcar também. E você pode encontrar ali no rótulo daquele alimento o termo glicose ou glucose, que também é açúcar. Então dextrina, dextrose, maltodextrina, maltose, xarope de milho, xarope de malte, todos eles vão ser açúcares. E nesse caso você pode ter sendo derivado ali da cana de açúcar, ou pode ser, por exemplo, derivado de um outro cereal, então tipo milho ou malte, mas enfim, continua sendo um tipo de açúcar. Você também pode encontrar ali o termo frutose, sacarose, lactose, galactose, xarope de glicose, oligosacarídeos, tudo isso aí é um tipo de açúcar. Pode não ter vindo da mesma fonte, mas no final das contas, quando você ingerir lá dentro do seu corpo, vai acabar virando glicose, que é um tipo de açúcar. Além disso, você também pode encontrar, né, o melado, que também vem da cana-de-açúcar, e pode também ter indústrias que colocam ali néctar ou mel, que também é algo para adoçar, que no final vai virar glicose dentro do seu corpo. E aí por que eu falo isso? Não é para gerar ali um medo ou um desespero de que você não pode consumir nenhum alimento industrializado com esses nomes, mas é para que você entenda que tudo isso ali é um tipo de açúcar. Então, quando você pode pegar ali, como eu falei, né, o exemplo do açaí, eu olhando ali o rótulo dele, tinha algumas frutas que era batido junto, tinha vários tipos desses nomes aqui que eu citei pra vocês, né, glicose, dextrina, maltodextrina, e aí pode pensar assim, por que esse açaí aqui é doce se não tem açúcar mesmo? Mas tem ali vários componentes que vão servir para adoçar e na maioria das vezes continua sendo açúcar apenas quebrado, apenas digerido. E esse vídeo ele foi feito para que vocês possam ter consciência dos alimentos que vocês estão consumindo e, claro, continuar incentivando o consumo dos alimentos mais naturais e o mínimo de consumo de alimentos industrializados. E ainda assim, quando for consumir alimentos industrializados, que você tenha consciência realmente do que você está comendo, que você conheça realmente os ingredientes que tem ali naquele alimento que você está consumindo, para que você realmente possa ter convicção do que você está consumindo e em casos, né, de querer cuidar do corpo, de querer cuidar da alimentação, você possa realmente estar ciente ali do que é que você está comendo e, enfim, para que você possa fazer boas escolhas na sua alimentação. E não esquece que eu tenho um e-book de receitas, eu vou deixar o link aqui abaixo para você conferir. São várias receitas aí de café da manhã, almoço e jantar, para te ajudar numa alimentação mais saudável. E aí, se esse vídeo te ajudou, não esquece de compartilhar com outras pessoas que também precisam ir aprender a identificar ali os componentes ali dos alimentos industrializados. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchauzinho!